Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para tratar do concurso de Porto da Folha, tratando agora das razões que devem fazer com que esse concurso permaneça. Meu nome é Ariosvaldo Neto, sou advogado na área de Direito Público e minha experiência vem de onde, como algumas pessoas questionaram. Eu fui membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância da Universidade Federal do Sergipe, pela qual também sou formado em Direito. Também fui estagiário da Defensoria Pública Federal entre 2022 e 2023, instituição na qual eu passei quase 2 anos. E as matérias eram majoritariamente de direito público. Sou advogado e atuo majoritariamente também nessa área de direito público. Mas vamos ao que interessa, ao concurso de Porto da Folha. Para tratar do concurso de Porto da Folha, temos que tratar de uma coisa muito importante que todos os concurseiros já conhecem, de alguma forma ou de outra: os atos administrativos e a teoria dos defeitos dos negócios jurídicos, ou dos negócios jurídicos. Deixa eu corrigir aqui. Dos negócios jurídicos. Então, quando a gente vai tratar dos atos administrativos, eles vão ter requisitos gerais. E quais são eles? A competência é o primeiro requisito. Competência. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Porque quando você não respeita alguns ou então algum desses requisitos, você vai ter problemas. Para você lembrar, você tem um mnemônico, né? Aquele nomezinho fácil de memorizar. COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E as referências são o Manual de Direito Administrativo, de José de Santos Carvalho Filho, excelente livro, e o livro Direito Administrativo, da professora Zanella Di Pietro. Então, temos aqui requisitos gerais dos atos administrativos. E que nós não podemos esquecer de modo algum, porque a ausência deles vai implicar em defeitos dos negócios jurídicos. Então, vamos lá tratar sobre a questão. Então, a competência pode ser definida como a circunscrição, ou seja, um limite traçado para que o administrador público decida sobre a matéria, conforme o poder legal que lhe é dado e subordinado. No nosso caso aqui, normalmente deriva de normas de organização, seja a Lei Orgânica Municipal, né, no caso do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, o artigo 61 da Constituição Federal e o artigo 84, que tratam das competências do chefe do Poder Executivo. E aí, nós temos exatamente situações relacionadas à invalidade quando esse requisito, a competência, ele é ausente. E aqui nós temos de 3 ordens: a incompetência, nós temos o abuso de poder e nós temos a inércia administrativa. A incompetência, ela é demonstrada pela falta de atribuições legais para o exercício de poderes que exerce no curso do ato administrativo. Então, por exemplo, um secretário municipal vem a editar uma portaria para dispor sobre situação de fato, quando caberia um decreto. Então, nesse caso, ele está exorbitando o poder que lhe é conferido pelas normas legais, as atribuições que são da lei, e tenta fazer um decreto, né? Algo que deveria ter sido um decreto, ele quer usar uma portaria. É um instrumento inadequado, portanto, está cometendo um ato ferido de incompetência. Exemplo 2 aqui. O ministro de Estado que exerce poderes de representação exclusivos do chefe da presidência da República. Deixa eu corrigir aqui. Deixa eu voltar lá. Do chefe da presidência da República, né? O nosso querido presidente. Então, a pessoa não pode simplesmente usar poderes que não lhe são conferidos, porque isso vai acarretar em problemas para os atos administrativos. Então, voltando aqui a essa questão, nós não podemos simplesmente atropelar essas questões, porque vai acabar prejudicando tanto a administração pública como os administrados. A outra manifestação aqui decorrente da incompetência é o abuso de poder, que se manifesta por ato de agente público que ultrapassa as suas atribuições,
as atribuições que lhes são conferidas por lei ou ato normativo, na definição de Carvalho Filho, excesso de poder. E aqui temos o segundo exemplo, o ato que agente público utiliza do cargo ou atribuição para se afastar do interesse público, chamado desvio de poder. Ou seja, no primeiro caso a pessoa ultrapassa os limites que lhe são impostos, a pessoa abusa do poder, e no outro ele se comete um desvio, ele utiliza do poder para razões que não são o bem público. Algo totalmente lamentável e, infelizmente, muito comum dentro da realidade da administração pública brasileira. Temos aqui também a questão da inércia administrativa, quando a autoridade deve agir e deixa de agir, causando prejuízo aos administrados. Então, é muito necessário que os administradores públicos observem os requisitos dos atos administrativos. Aqui eu coloquei um exemplo aqui, que é o prefeito que deixa de aplicar os limites mínimos constitucionais. Exemplo 2, o médico que deixa de atender paciente em hospital. Exemplo 3, governador que deixa de pagar emendas impositivas que são determinadas pela lei ou pela Constituição estadual por causa da questão da oposição. Esse seria um caso de desvio de poder ou desvio de finalidade. E temos aqui os efeitos jurídicos da incompetência. Então, os atos proferidos por autoridades incompetentes, deixa eu editar aqui, atos proferidos por autoridades incompetentes são ilegais, não produzindo os efeitos necessários, não produzindo os efeitos cabíveis. Então, o que vai acontecer? Eles poderão ser anulados. Ou seja, a gente vai ter uma questão de nulidade ou invalidade, que é regida pelo artigo 166 em diante do Código Civil, pela súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, o artigo 37 da Constituição Federal, pelo artigo 11 da Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9.784, e assim por diante. Em relação ao abuso de poder, é sempre necessário verificar se o administrador público se afastou das competências atribuídas. Ou seja, se ele está se afastando para menos, é uma omissão. Se ele se afasta para mais, ele está cometendo um abuso de poder realmente. Então, se houver também, é necessário ver se há intenção de causar um prejuízo a um particular ou um benefício a si mesmo. Várias condutas desse tipo, de benefício próprio ou um particular, são responsabilizadas como corrupção, como improbidade administrativa, crime de responsabilidade, prevaricação e assim também em diante. Além dessas punições mais pesadas, decorrentes da incompetência, nós teríamos ainda questões que são sujeitas às ações constitucionais. Portanto, mandado de segurança individual ou coletivo. Nós teríamos o habeas data, informações de caráter pessoal, não confunda com informações de caráter público, que caberia o mandado de segurança, ação popular, a ação civil pública, e nós teríamos aí a ADPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental, que seria para os decretos regulamentares. Então, além dessas ações, que são ações especiais, ações constitucionais, teríamos também ações de procedimento comum, regidas pelo Código de Processo Civil. Então, realmente é uma questão aqui muito interessante essa matéria dos atos administrativos e seus requisitos. Então, a finalidade é o elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público. A finalidade é o bem público. A forma pode ser definida como o meio pelo qual se manifesta o ato administrativo. Então, a forma ela é o meio pelo qual o ato se exterioriza. Então, pode ser um decreto, pode ser uma circular, pode ser uma portaria. Então, é uma forma. Alguns atos administrativos não têm forma definida, outros têm. É necessário que haja uma portaria determinando as férias de um servidor. É necessário que haja um decreto para nomeação de servidores e posse e etc. Motivo. Os atos devem ser motivados. É a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. E aí, dessa questão dos motivos, nós teremos duas classificações. Os atos vinculados, você tem que simplesmente motivar atos. Você tem que motivar os atos que são atos vinculados. E você tem que, no caso dos atos discricionários, ter
por base a finalidade pública. A finalidade pública para garantir o bem de todos. Então, é muito necessário e muito razoável que você considere a motivação dos atos administrativos, que devem ter uma motivação concreta. Por exemplo, eu peço para remover, por causa da ausência de servidores públicos, um servidor de um lugar para o outro. Então, como ele motivou, ele fica vinculado às motivações. Se ele não tivesse motivado, esse ato seria um ato discricionário do interesse da administração pública, chamado mérito administrativo, previsto no artigo 2º da Constituição Federal e velado pela separação de poderes. O objeto é justamente a alteração no mundo jurídico que o ato administrativo se propõe a processar. Por exemplo, o concurso público é justamente o meio pelo qual a administração pública seleciona os candidatos mais preparados para ingressar no serviço público. É a regra do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. A regra pelo acesso do concurso público. E aqui nós vamos entrar agora no carro-chefe, lidando com as invalidades. Nem sempre as situações jurídicas serão perfeitas, nem sempre serão como nós queremos, e trarão aí consequências. E nós temos que lidar com situações de dois tipos. Nós temos que lidar com situações de dois tipos. Há situações que vão gerar a nulidade total, ou seja, a invalidade do negócio, e nós teremos situações que vão gerar anulabilidades, defeitos mais leves. Então vamos tratar dessas questões. Então, aqui o Supremo Tribunal Federal se manifesta em relação à invalidade dos atos administrativos e é a base do princípio da autotutela, a súmula 473, que tem o seguinte teor: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Temos aqui a consagração do princípio da autotutela, em que a administração pública pode reger os seus próprios atos e tem o poder e dever de agir para anular aqueles que estão contrários à lei. Então, esse aí é o caso, por exemplo, de que uma pessoa ingressa de modo irregular no serviço público. A sua nomeação ela vai ser anulada. Ele não vai ter uma posse validada. E, por exemplo, e os terceiros que foram atendidos por esse servidor público irregular? Você vai ter a chamada teoria do funcionário de fato. E aí, essa pessoa que estaria ali na administração pública de modo irregular, a pessoa que está de boa fé não pode ser prejudicada por causa dele. Então, continuando aqui a nossa análise, na lei do processo administrativo federal, nós temos no artigo 53, porque a lei do processo administrativo federal é a lei 9.784 de 98, é a mais influente, influencia várias normas de organização administrativa. Nós temos o tratamento da nulidade absoluta dos atos administrativos. E nós vamos ter um caso aí também das anulabilidades, ou seja, que podem ser convalidadas. Vamos ver o artigo 53. A administração pública, pronto, é praticamente o teor da súmula 473. E aí eu faço o meu comentário. E aqui vamos ver também, continuar vendo. Além das invalidades que acarretam nulidade total dos atos administrativos, existem as anulabilidades, situações em atos que não estão totalmente de acordo com a ordem fática, forma jurídica necessária ou ainda a lei. Esses atos marcados por eventuais defeitos do negócio jurídico, matéria tratada dos artigos 138 a 165 do Código Civil, devem receber tratamento de juízo de ponderação, adequando os meios empregados ao fim público, ou seja, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o que ensina Carvalho Filho no seu Manual de Direito Administrativo. Então, quando você se depara com uma situação que não é totalmente irregular, você deve ponderar os interesses em jogo. O interesse público, o interesse de terceiros. Você deve ponderar quais são as consequências concretas e assim por diante. Está aí no artigo 54 da Lei do Processo Administrativo Federal. Continuando aqui, em relação a esses problemas, nós temos que ponderar quais serão os efeitos para a coletividade. Então, os atos administrativos, quando defeituosos, eu tenho que observar muito bem se os requisitos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto estão presentes. E eles, quando ausentes ou parcialmente insuficientes,
eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão deve ser guiada pela razoabilidade, proporcionalidade, adequação dos fins e os meios. Vamos aqui voltar à nossa apresentação que eu estou explicando para vocês. Então, considerando o próprio regramento trazido aí pela Lei do Processo Administrativo Disciplinar, nós vamos ter aí as seguintes consequências. O que se extrai é que existem vícios de caráter sanável, podem ser tratados, e vícios de caráter insanável. Conforme se observa, os vícios de natureza insanável não podem ser convalidados, não podem ser regularizados, tratados. Já os vícios de natureza sanável são anuláveis, ou seja, embora exista algum prejuízo, não são totalmente descartáveis e podem ser regularizados pelo decurso do tempo, a primeira hipótese, ou em decorrência da preservação da segurança jurídica dos terceiros de boa-fé. Então, para lidar com essa questão das invalidades, o ex-presidente Michel Temer, buscando trazer mais segurança jurídica para a administração pública, para os atos administrativos, ele alterou a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que cuida também da interpretação, adicionando vários artigos, ou seja, dispositivos, para garantir maior segurança aos administrados e administradores públicos. Temos o artigo 20 que diz o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Veja, esse é um grande argumento para manter o concurso de Porto da Folha. Porque quando você faz a convocação dos aprovados para apresentar documentos e esse ato não implica em gastos, eu vou dar uma decisão na esfera administrativa ou no Tribunal de Contas mandando suspender o concurso, mandando anular o concurso? Não, porque as consequências práticas desse ato administrativo, elas são muito mais duras e piores e perversas para a sociedade do que a manutenção do concurso com algumas irregularidades eventuais. Aqui, parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, é dessa matéria que nós estamos tratando sobre as invalidades. Artigo 21 da LINDB, alterado em 2018. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar, olha aí, invalidação. Veja que foi a nomenclatura adotada em 2018. De ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Ou seja, quais são as consequências para a sociedade, para o erário público? Quais são as consequências para as classes de servidores que estão aí disputando essas vagas? Para as milhares de famílias, milhares não, centenas de famílias que estão participando desse concurso. Essas decisões trazem muitos prejuízos e devem ser indicadas de modo expresso pelos administradores públicos. Parágrafo único. A decisão que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional, equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Temos aqui o argumento-chave para a manutenção do concurso de Porto da Folha. Não podemos tomar uma decisão que faça com que todo o concurso seja anulado, tendo em vista que essa interpretação de que os candidatos trouxeram documentos e aí vai ser formado um banco, um cadastro de aprovados, ela é totalmente proveitosa para a administração pública. Não há qualquer irregularidade. É apenas uma fase de apresentação de documentos. E aí, nós temos ainda o artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e a exigência das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Em decisão sobre a regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houveram imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Em Porto da Folha já haviam ações movidas contra a administração pública para a realização do concurso. Então o que nós temos aqui é que em relação
a tudo isso? Então, as consequências decorrentes da aplicação das normas e dos atos administrativos devem considerar os seus efeitos práticos para a sociedade. Devem considerar as dificuldades, os obstáculos impostos ao administrador público. Porque, do contrário, você poderia acabar tomando decisões que vão trazer impactos severos para a sociedade. Então, esse aí foi o parágrafo 1º. O parágrafo 2º vai dizer: na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade. Ou seja, aqui nós temos a questão da dosimetria na aplicação, que também vai ser repetida no parágrafo 3º, de sanções em decorrência da prática de ilícitos administrativos e de condutas que são eventualmente irregulares. Então, continuando aqui, Michel Temer, ele quando mudou essa lei, ele colocou aí, no artigo 23, a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação de norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, econômico e eficiente, sem prejuízo dos interesses gerais. Ou seja, regimes de transição e normas que venham a mudar a interpretação da aplicação de normas ou atos, normas no sentido estrito, leis, ou então atos administrativos, né, que são normas aí de segunda ordem. Então, veja aqui também a questão da revisão foi alterada, revisão na esfera quanto à validade de ato, contrato, ajuste ou processo ou norma, cuja produção, se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época. Pronto. Aí continua. E aqui um artigo muito importante sobre a questão de um compromisso, de uma audiência para tentar sanar a situação. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, a qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. É o chamado termo de ajustamento de conduta que foi trazido em 2018. E aí fala sobre busca da solução proporcional, fala sobre a questão da desoneração ou seja, de você liberar o cara para resolver a vida dele toda para sempre. E aí tem que fixar as obrigações de modo claro e assim por diante. Temos aqui o artigo 29, que é muito importante também. Em qualquer órgão, poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico. O artigo 30 é muitíssimo importante também. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação de normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Ou seja, nós temos que trazer segurança administrativa para os concurseiros, para os administrados e todos aqueles que estão, de alguma forma, lidando com a administração pública. E aqui eu tenho o decreto. Diante de todos os argumentos que eu trouxe sobre a necessidade de observar os princípios do direito administrativo e principalmente a adequação dos fins e meios, juízo de ponderação entre o interesse público, razoabilidade e proporcionalidade, vamos ler o que diz esse decreto. O artigo 4º diz o seguinte: os convocados devem se apresentar unicamente para trazer os documentos supraelencados, valendo considerar que a nomeação ocorrerá em momento posterior. Ou seja, a interpretação deste decreto é de que essas pessoas foram chamadas para apresentar documentos. O município formou um cadastro de profissionais que previamente apresentam os documentos e que eventualmente podem ser convocados conforme o mérito administrativo, a discricionariedade e a oportunidade da administração pública. E aqui vai falar sobre posse, tentando reger situações posteriores. Mas o mais importante é esse artigo 4º, que deixa bem claro que não ocorreu posse. Deixa bem claro que a posse ocorreria em momento posterior. A nomeação, quando eu chamo o candidato a ocupar a vaga que ele foi aprovado no concurso público. Ou seja, tanto a ação civil pública movida pelo sindicato, como a ação popular movida pelo secretário de Finanças,
devem perder os seus objetos e serem extintos sem resolução de mérito na forma do artigo 425, inciso 4 do Código de Processo Civil. E aqui a gente vai falar exatamente sobre essa ação popular que é a mais problemática. Ação popular não, ação civil pública que é a mais problemática, movida pelo sindicato. E eles usam como argumento principal a questão da lei de responsabilidade fiscal, que fala, é nulo de pleno direito. Ato que resulte de... aqui tem, né, as questões aí, mas eu vou ler aqui, ó. O inciso 2. Ato que resulte de aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato do titular do poder ou órgão referido no artigo 20. Ato que resulte de aumento de despesas com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores. Aprovação, edição, ou edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público quando é uma condicionante. Ó. A linha A, resultar em aumento de despesa. A linha B, resultar em aumento de despesa. E aqui ele vai tratar justamente desse inciso 4, no parágrafo 1º, excepcionando ainda. Devem ser aplicadas, inclusive, o período de recondução. Aplicam-se somente aos titulares do cargo eletivo dos poderes. Tal. Aí o parágrafo 2º vai falar também, que fala da questão do artigo 169 da Constituição Federal. E vamos ler o que diz o artigo 169. Aí fala aqui, ó, concessão de qualquer vantagem. Então, fazendo uma interpretação à luz do direito administrativo, à luz do direito financeiro, à luz da segurança jurídica, que é o princípio basilar que deve reger as situações em que a administração pública é parte contra o administrado, quando você pondera que o concurso público foi realizado, essas pessoas que foram convocadas devem ser tidas como pessoas que estão num cadastro para serem empossadas eventualmente no concurso público, quando a administração pública resolver, segundo o seu juízo de conveniência e oportunidade, que é o momento melhor. Então, esse concurso é totalmente válido. Quanto à questão de fraude de cotas, quanto à questão e outras envolvendo, né, que são acusações aí, inclusive, de que o concurso teria fins políticos, que o ex-prefeito teria usado, essas denúncias, elas sucumbem ante ao grau de proveito que é trazido para a sociedade. A maioria dos concurseiros está de boa fé, e é nítido isso na luta deles, que tem entrado em contato comigo diariamente, diversas mensagens para a preservação desse concurso público. Este aqui é um especialista em direito público falando, trazendo argumentos que são irrefutáveis. E tem aí o texto que eu coloquei falando. Conforme ensina a hermenêutica jurídica, os atos que restringem os direitos devem ser interpretados restritivamente. De modo restritivo. Aqui, restritivamente. E os atos administrativos devem ser iluminados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, as convocações devem ser interpretadas de modo que sejam apenas parte da formação de um cadastro de aprovados em concurso, de provas e títulos, na forma do artigo 37, inciso 2, a regra do concurso público na Constituição Federal, cabendo à administração do município de Porto da Folha cumprir o acordo firmado em sede de ações movidas pelo MPSE para substituir os vínculos precários em desrespeito à regra de excepcionalidade do PSS do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal pelos efetivos. No juízo de ponderação, eventuais problemas e irregularidades menores devem ser desprezadas, uma vez que, ao realizar o concurso público, o município consagra a regra do acesso ao serviço público de modo isonômico e impessoal, cumprindo o artigo 37 da Constituição Federal. E eu trago aqui dois exemplos, porque eu trago aqui outra questão, né, que também foi atacada, que foi a contratação da banca por dispensa de licitação. Há entendimento do Tribunal de Contas da União sobre essa possibilidade de contratação de bancas por dispensa de licitação. A súmula 287 do TCU, que diz, é lícita a contratação de serviço de promoção do concurso público por meio de dispensa de licitação. E aí fala da lei antiga. A súmula 109 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque esse entendimento é aplicado em todo o país e não vai mudar em relação à lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações, porque é praticamente equivalente. Então nós trouxemos argumentos de ordem do direito administrativo
provando cabalmente que o concurso deve ser mantido e que nesse momento, pelo menos, deve ser formado um cadastro de profissionais aptos a serem futuramente empossados pela gestão. Vale dizer ainda que há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que, provando a existência de contratos de modo irregular, a preterição é a súmula 15, o tema 784, o tema 161 e eu acho que o tema 683 do Supremo Tribunal Federal, que fala justamente sobre essa questão da preterição. Então, se os candidatos comprovarem que existem contratações irregulares ainda na prefeitura, em detrimento deles, esse cadastro de reserva vai ser acionado, esse cadastro de concursados aprovados será acionado pela Justiça para o preenchimento dos cargos efetivos que estão em seu lugar. Então, esse aqui é Ariosvaldo Neto, advogado especialista em direito público, ensinando para vocês o direito, para que vocês tenham conhecimento e não tenham medo. Nós estamos aqui para ajudar e colaborar com o aperfeiçoamento da segurança jurídica e os serviços públicos no estado de Sergipe. Até a próxima e continue nos seguindo nas redes sociais. Valeu!